Olá, aqui é o Alexandre e essa é mais uma aula da Allworks para você, onde você vai aprender a utilizar o JDBC Template do Spring Framework para realizar consultas SQL no seu banco de dados. Então, nesse projeto aqui, né, nessa aula aqui, que eu vou com você, você vai aprender a configurar um data source, vai aprender a utilizar o JDBC Template para realizar suas consultas. Lembrando que o JDBC Template a gente consegue utilizar para qualquer banco de dados relacional, como Oracle, MySQL, Postgres e por aí vai. E antes só de dar o início aqui à nossa codificação, eu quero fazer um convite para você, que é para você entrar aí no endereço alga.works/livro-spring-boot para poder cair nessa página que você está vendo agora e fazer o download do nosso e-book Produtividade no Desenvolvimento de Aplicações Web com Spring Boot. Com esse e-book aqui, você vai aprender a criar um projeto do zero com Spring MVC, Spring Data JPA e alguns outros frameworks aí do ecossistema Spring, e é um excelente próximo passo para você. Logo depois que terminar essa aula aqui, não deixe de fazer o download do nosso e-book. Agora, voltando aqui para o STS, né, que é a ideia que eu estou utilizando, que é como se fosse um Eclipse, só que com funcionalidades extras para gente que trabalha com os frameworks do ecossistema Spring. Então, eu estou aqui com o STS. Esse projeto que eu tenho aqui, ó, videoaula Spring JDBC Template, é um projeto Maven comum, simples. Vou abrir aqui o POM para você. Não tem nada demais aqui nesse POM. Ó, veja só aqui a organização, questão só de configuração mesmo. Aqui eu estou setando o TF8 para os meus arquivos. Como dependência, eu tenho aqui o Spring Context, que é a base, né, que a gente precisa para utilizar o Spring Framework, e aqui o Spring JDBC, que a gente vai precisar para essa aula aqui. E eu vou utilizar nessa aula o Wade2 como banco de dados, lembrando que você pode utilizar qualquer base de dados para aplicar essa técnica que eu vou mostrar aqui. Eu vou utilizar o Wade2 porque eu acredito que fica mais fácil para mim e principalmente para a gente aqui da Allworks passar o projeto para você. Se você quiser fazer o download desse projeto que a gente vai disponibilizar, basta você fazer o download e já executar as classes. Você não vai precisar ter um banco de dados instalado, mas eu vou mostrar para você de qualquer forma onde você faria para alterar o banco de dados caso você queira fazer testes com outros bancos. Agora vamos aqui. Dentro do projeto eu tenho também uma classe aqui que já está engatilhada, que é uma classe main, aqui, ó, Spring BD de banco de dados main, com o método main, né, esse método aqui que eu vou executar aqui na nossa aplicação. Essa pequena estrutura aqui é a estrutura que eu preciso para poder fazer o Spring Framework funcionar. Inclusive eu já expliquei essa estrutura aqui em uma aula passada, se não me engano ela se chama Começando com Spring Framework. Procura aí no nosso blog, que é blog. Não sei se você está vendo esse vídeo, né, essa aula aqui pelo nosso blog ou por alguma outra plataforma, mas procura lá no nosso blog, que é blog.allworks.com, que você vai encontrar um artigo lá, uma aula, falando sobre como começar a configurar o Spring Framework. E eu explico passo a passo essa classezinha aqui, explico inclusive também essas configurações que são feitas aqui no POM, né? Lá eu pego um projeto do zero, então eu vou adicionando aqui as dependências aos poucos nesse POM. Então, se você tiver curioso quanto a isso, dá uma olhada nessa outra aula lá que você vai entender melhor. Continuando aqui, né, já que eu tenho essa classe aqui que vai disparar, que vai iniciar o Spring, agora eu vou criar uma classe aqui, que é a classe de configuração do banco de dados, do data source que a gente vai utilizar. Então eu vou cliquei aqui com direito, nova classe, vou chamar essa classe aqui de bdconfig, vou colocar ela no pacote config, config, finish. Vou anotar essa classe aqui com @configuration, porque é uma classe de configuração. Eu vou configurar aqui o data source e a classezinha do JDBC Template para a gente poder injetar ela na classe de repositório que eu vou criar aqui mais adiante. Então aqui eu vou fazer essas configurações. Primeira coisa que eu vou fazer é configurar aqui o data source.
data source do Javax SQL, repare aqui o pacote, Javax SQL data source. Vou chamar o método de data source, vou colocar o S maiúsculo, e aqui eu vou já colocar um return aqui, porque eu vou utilizar aqui a classe new embed database builder. E aqui eu vou fazer algumas configurações. Generate unique name, true. Essa primeira configuração aqui é simplesmente para não compartilhar esse banco de dados aqui em memória a partir do qual eu estou criando o data source, é para ser utilizado só a partir do data source que vai ser devolvido aqui por esse método. Agora, aqui o set type, eu vou colocar aqui, embed database type A2, que é o que a gente colocou, que eu mostrei para você, que está lá no meu POM. Vou colocar aqui, set script encoding, vou colocar o UTF-8, UTF-8, porque eu vou ter um script inicial aqui, né, até para que a gente consiga fazer os testes. Então eu vou adicionar aqui, eu vou criar um script na pastinha BD, vou chamar de bd.script.sql. Então eu vou criar esse script e agora .build aqui para retornar o data source e o erro tem que parar. Isso. Agora eu vou anotar com @bin para que o Spring Framework entenda que é para ele invocar esse método aqui e o retorno desse método é para incluir no contexto do Spring para que eu possa, para que a gente possa utilizar o data source em outros lugares. E aqui no nosso caso será com o JDBC template, que inclusive eu vou configurar agora. Essa classezinha que eu vou, esse retorno desse método que eu vou configurar agora, é a classe, que é essa classe aqui, que a gente vai utilizar para executar as nossas consultas à base de dados. Então vou colocar JDBC template, deixar o J minúsculo aqui no nome do método, e vou mandar retornar aqui, return new JDBC template. E aqui eu vou receber o data source, que é esse parâmetro aqui vai vir justamente do retorno desse método aqui, que eu vou anotar aqui com @bin. Então o Spring ele vai entender que esse parâmetro aqui é para ser injetado por ele próprio, para ele buscar lá dentro do contexto dele esse parâmetro, injetar aqui para mim, e eu vou passar ele aqui no construtor data source. Agora a nossa classe de configurações aqui, de configuração, ela está concluída. Eu vou agora configurar o repositório, a classe de repositório, que é onde eu vou criar duas consultas aqui para mostrar para você como que a gente pode utilizar de maneira fácil o JDBC template. Cliquei aí em New Class, vou chamar de usuário repositório. Vou deixar no pacote repositório. Repositório. Escrevi errado. Repositório, agora sim. Finish. Aqui eu vou criar dois métodos. O primeiro vai ser um método que vai devolver uma lista de usuários. Vou chamar ele de listar. E eu ainda não tenho a classe usuário, eu vou criar agora, vou apertar aqui Ctrl 1, Create Class Usuário, vou criar essa classe agora. Vou deixar ela no pacote Model, só para deixar aqui bem organizado. Aqui dentro eu vou criar três propriedades, que vai ser o identificador, vai ser o nome, e eu vou criar o e-mail aqui também, acho que já não precisava não para o nosso teste, mas eu vou deixar aqui. E aqui eu vou corrigir, integer. Agora eu vou criar um construtor daqui que vai receber esses parâmetros, os três. Vou tirar esse super aqui, porque o Java vai colocar ele para mim. E eu vou criar aqui também o toString. Eu acho que está saindo aí da tela, mas eu estou selecionando aqui, Generate toString. E eu vou fazer o toString com as três propriedades. Vou deixar assim. E para os testes de hoje, isso aqui somente que é o necessário, porque eu vou
chamar o construtor aqui e colocar valor aqui nas minhas propriedades, e para exibir eu só vou precisar do toString mesmo, porque a ideia aqui é mostrar para você como fazer a consulta no banco de dados. E aqui eu vou fechar. O método listar agora eu não vou receber nada, mas eu preciso aqui injetar o JDBC template, que está sendo criado por aquele método que a gente colocou lá na classe de configuração. Eu vou anotar ele aqui com AutoWired, que é para que o Spring faça a injeção, né, da instância dessa classe para mim. Vou anotar aqui também com @repositor, né, para tornar essa classe aqui um componente Spring, né? E agora eu vou utilizar. Olha só como é fácil, JDBC template.query. Aqui eu vou passar a consulta, select, vou colocar aqui asterisco from, select asterisco from usuário. Inclusive eu tenho que criar aquele script lá, né, que eu utilizei na criação do data source lá do banco de dados embutido, né, que é o A2. Já vou criar o script onde tem a criação dessa tabela aqui. Na verdade eu já tenho ele preparado aqui para não ficar digitando SQL. Vou só terminar aqui esse método aqui e a gente parte para lá. Aqui eu vou usar lambda, né? Aqui o primeiro parâmetro eu sei que é um result set, e aqui é o número da linha, vou chamar de row none. E aqui vou dar um new usuário. Aqui eu vou utilizar o result set para preencher os parâmetros aqui do construtor. Result set get int. Opa, eu cortei aqui errado, né? Tem que ser aqui depois da seta. Na verdade eu vou fazer assim, eu vou quebrar aqui logo no início do método, né? E agora eu vou utilizar aqui, rs, né, do result set get int, e a coluna é o id. Aqui rs.getString para a coluna nome. Quem já utilizou o JDBC puro, né, vai entender isso aqui bem. getString.email. Isso. Agora a gente tem aqui o construtor. E isso aqui já está devolvendo para a gente uma lista de usuários. Agora eu vou criar aqui o script. Aqui em Source, Main, Resource. Eu vou clicar com direito, New. Eu vou selecionar a opção File. Eu acredito que esteja saindo aí da tela, né, do vídeo. Mas eu estou selecionando a opção File. Aqui, logo depois de Resource, eu vou colocar aqui a pastinha BD. E aqui, script.sql. Deixa eu ver aqui. SQL. Parece que o arquivo já existe aqui. Talvez eu já tivesse criado. Agora eu não estou lembrado. Eu não estou lembrado de ter colocado ele aqui, mas é exatamente esse script aqui que eu quero, né? E eu já ia colar ele aqui mesmo. Eu estou com o script na minha área de transferência, eu não ia digitar. De qualquer forma, ele vai ir junto com o projeto para você. Mas veja só aqui, simplesmente a criação de uma tabela e a inserção de alguns registros aqui nessa tabela de usuário. Vou fechar aqui, vou atualizar o projeto aqui F5, só para garantir que o Eclipse reconheceu aqui esse arquivo, né? Já que ele está sendo, veja, quando eu cliquei para editar ele abriu aqui com o editor externo, né? Porque eu estou sem o plugin para edição de SQL, de arquivos SQL aqui dentro do STS, né? Mas não tem problema. Deixa eu só confirmar aqui o nome da pasta e o nome do arquivo, é BD Script, certo? Aqui eu coloquei correto. Agora eu já posso fazer um teste. Aqui em Spring BD Main, eu posso vir aqui, usuário repositório, vou chamar só de repo, e a partir do Application Context eu vou pedir esse componente para poder utilizar ele. Então agora repo.listar, aqui eu vou chamar o forIt, né? Lembra que ele está devolvendo uma lista? Eu vou chamar o forIt e vou passar aqui como parâmetro usuário e eu vou mandar simplesmente imprimir isso daqui no console para a gente saber, né, se a consulta, né, retornou os registros, porque precisa retornar os 4 registros que eu mostrei para você que estão lá no arquivo script.sql. Aqui simplesmente eu vou passar o U aqui,
né, o parâmetro U, que seria o usuário, né, já que eu tenho um método toString lá sobrescrito, a gente vai entender bem. Eu vou colocar aqui também, ó, eu vou colocar aqui na frente, ó, método listar, porque depois eu vou ter outro método, né, então para não misturar as impressões. Então vamos lá, eu vou clicar com direito, vou selecionar a opção Run As, não sei se está aparecendo aí, mas estou selecionando Run As, e agora Java Application. Cliquei, vamos ver, deu algum erro aqui, deixa eu ver o que, que é. Select, o meu Select aqui está errado. Deixa eu ver aqui, Select asterisco from usuário, agora eu acredito que vai funcionar. Direito, cliquei com direito, Run As Java Application. Ó, agora funcionou, deu certo. Aqui imprimiu aqui os 4 registros, que são aqueles 4 que estão no arquivo script.sql. Agora eu vou criar aqui um outro método para você ver como que a gente passa parâmetros para o JDBC Template. Então vou voltar aqui na minha classe usuário repositório, vou criar aqui, ó, public usuário, eu vou criar o método buscar parâmetro integer id, e agora eu vou fazer praticamente igual eu fiz em cima, só que passando um parâmetro, jdbc template.query for object, o método, né, na verdade o método é diferente, né, query for object, select asterisco from usuário where id igual a interrogação. Agora eu vou aqui passar um array de object mesmo, para passar o parâmetro, né, que é o id, e vou pôr uma vírgula aqui, saltar uma linha, quebrar a linha, na verdade, né, e montar aqui o meu objeto usuário. Vai ser new usuário, e aqui vai ser a mesma coisa deste cima aqui, eu vou até copiar. Copiei e vou colar aqui agora. Pronto. Agora eu vou voltar aqui, ó, Spring BD main, e só que agora eu já vou imprimir direto, né? Sysout, eu vou aqui, ó, repo.buscar, vou buscar o de código 4. Então vamos lá, eu vou concatenar aqui, né? Aqui, ó, método buscar, só para não ficar, para a gente não confundir com esse de cima aqui. Vou deixar até aqui o integer para ficar bem visível. Vamos lá, agora eu vou só clicar aqui nesse botão verde aqui no canto superior aqui mais para o lado esquerdo para poder executar. Ó, está executando. Ó, veja que imprimiu essas 4 primeiras impressões são do método listar, né? Até que eu chamei o foreach aqui e aqui dentro do foreach eu estou imprimindo. E esse outro aqui é do método buscar, que eu fiz agora por último. E deu certo, né? Deu certo até de primeira. Na verdade, é bem simples, né? Como você viu aqui, ó, só recapitulando, a gente configurou aqui o data source. Caso você queira utilizar outros bancos de dados, por exemplo, você vai mudar esse método aqui. É isso aqui que você tem que mudar, né? Então, você vai colocar o driver como dependência lá no Maven e vai utilizar aqui alguma classe do Spring mesmo, ou alguma classe que retorne um data source de algum outro projeto, como o C3, que retorne o data source, com as configurações do seu banco de dados. Somente isso aqui que você vai precisar alterar. O resto aqui nesse projeto você já vai conseguir executar normalmente. Então, eu estava recapitulando, né? Então vamos lá. Aqui a gente configurou o data source, a gente configurou a classe aqui, JDBC Template, para a gente poder utilizar, né? A gente configurou ela aqui como um bin, para que fique mais fácil a injeção dela nas outras classes, como no nosso caso aqui foi aqui no usuário repositório. Só pedir para injetar aqui o JDBC Template. Criei um método para poder fazer uma lista de usuários, ó, JDBC Template.query. Aqui uma consulta bem simples. Aqui a gente passou um lambda, né, para poder preencher aqui o usuário e devolver já o usuário com os dados da query preenchidos, né? E aqui embaixo a gente fez praticamente igual ao método listar, só que muda aqui, ao invés de ser só query, é query for object, e
aqui a gente passa o parâmetro, né, que é o identificador aqui, porque, obviamente, a gente precisa desse parâmetro ID aqui na query, né? A gente precisa colocar o valor aqui na nossa query para que o dado seja buscado corretamente. Por essa aula aqui, é isso que eu queria mostrar. Caso você queira saber mais sobre isso, caso você queira avançar, caso você queira, por exemplo, perguntar aí, Alexandre, ou pedir aí para a gente aí da Allworks, para a gente gravar conteúdos relacionados a isso, como por exemplo aqui um data source para bancos de dados diferentes, ou alguma outra coisa, ou fazer aqui, aumentar aqui a quantidade de métodos do nosso repositório. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo aqui, então curte aí o vídeo, curte aí a aula para a gente saber que você tem interesse, a gente sabe que você tem esse interesse caso você curta a aula. Então curte, deixa seu comentário pedindo aí qual que é a continuação que você quer para essa aula, se você tem interesse nesse tipo de assunto. Então deixa seu comentário aí, compartilha com seus amigos, e eu já agradeço de antemão para você que fizer isso, porque nos ajuda bastante com esse trabalho que a gente faz, né, de compartilhar esse conhecimento aqui através das nossas videoaulas. E para terminar, eu só quero reforçar o convite que eu fiz para você no início, que é o download aqui do nosso e-book Produtividade no Desenvolvimento de Aplicações Web com Spring Boot. Para fazer o download, você acessa alga.works/livro-spring-boot e você vai aprender aí a criar uma aplicação web do zero com Spring Boot, que é um framework sensacional. No mais, um abraço para você, obrigado por ter ficado comigo até aqui, e até uma próxima. Tchau!